Meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que temos para o estudo da Palavra de Deus. Nós queremos dar início a esse estudo com oração e vamos dar o prosseguimento devido. Pai, nós queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Deus, este é o dia que o Senhor fez. Nós nos regozijamos e nos alegramos nele, porque é motivo, Senhor bendito Deus, de recebermos uma vez mais a Tua graça e a Tua misericórdia. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a direção deste trabalho, que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um daqueles que estarão participando, Senhor bendito Deus, desse estudo. Que o Teu Espírito Santo fale profundamente com cada um, assim como já tem falado comigo. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta lição da Escola Dominical, para o dia 10 de maio do ano de 2020, neste dia estaremos comemorando o Dia das Mães. É um dia especial, é um dia de muita alegria, naturalmente o é, mas, dadas as questões que nós estamos passando, nós não vamos poder ver as mães reunidas com seus filhos, com seus netos. Será algo diferente, talvez muitos estejam em contato através dos meios de comunicação, através das videoconferências, mas nós queremos dar graças a Deus por este dia que se comemora o Dia das Mães. E queremos dar graças a Deus pela vida das mães. São pessoas especiais para a nossa sociedade, para a vida de cada filho, são pessoas especiais para a Igreja do Senhor. E nós não poderíamos efetivamente deixar passar em branco essa oportunidade, esse dia. E eu queria aqui parabenizar a todas as irmãs da Assembleia de Deus Mananaim. E vou citar a irmã Francisca, por ser a mãe mais idosa da nossa igreja. Então, quero parabenizar, em nome da irmã Francisca, a todas as mães da Assembleia de Deus Mananaim. E gostaria de trazer para elas, como uma homenagem, uma poesia que tem como título Mãe. Esta poesia é de um poeta, cordelista, declamador e palestrante brasileiro cearense de nome Braulio Bessa, que nos diz o seguinte: Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho, me dizendo por onde caminhar, cada pedra que eu devo desviar. Não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo, nas dores mais doídas, que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes em que eu tirei o teu juízo, pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão, te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor, te amar
só por ter o teu amor. Te amar mais pelos nãos do que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Porque você é inteira e é em pedaços. Por ser lar e por ser lida. Por ser 1000 em uma só. Por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Queridas mães, que Deus as abençoe em nome de Jesus. Vamos agora dar prosseguimento à nossa lição deste domingo, cujo título é A Condição dos Gentios sem Deus. Se você pode acompanhar a leitura bíblica, faça-o, por favor. Está em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e em Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Nos diz assim, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas naquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A verdade prática nos diz o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Tendo dito isto, vamos dar prosseguimento à nossa lição. Na aula anterior, nós aprendemos que o ser humano sem Deus estava morto. Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Na presente sessão, o apóstolo Paulo lembra aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e tinham experimentado pelo menos 5 formas de privação. E nós vamos ver isso no versículo 12 da nossa leitura, Efésios capítulo 2, versículo 12, que nos diz o seguinte: qual era a condição dos gentios anteriormente? Eles estavam sem Cristo. Nós podemos ver isso tudo no versículo 12. Eles estavam sem Cristo. Eles eram separados de Israel. Estavam alienados quanto à promessa. Eles estavam sem esperança e estavam sem Deus no mundo. Era essa a situação que os gentios viviam antes da regeneração proporcionada por Deus. O apóstolo nos mostra que Deus nos vivificou por sua riquíssima misericórdia, salvando-nos pela graça, pela sua graça, para que para sempre o glorifiquemos. Fomos salvos pela graça de Deus, para que estejamos sempre glorificando a este Deus. Esta glorificação a Deus não deve apenas se dar pela prática de boas obras nesta dimensão, mas Paulo nos mostra que devemos nos lembrar da nossa condição pecaminosa,
pois advirá daí uma imensa gratidão que nos fará glorificar cada vez mais ao Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne, e chamados incircunciso pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A preocupação de Paulo aqui, que transmite para nós, é que nós devemos observar atentamente a gratidão que nós devemos ter para com Deus. Porque, como gentios que também nós já fomos, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados das promessas de Israel, nós estávamos alienados quanto a essa promessa, nós estávamos sem esperança e nós estávamos sem Deus neste mundo. Como afirma João Crisóstomo, é costume de todos nós, quando fomos levantados de uma profunda humilhação, ou promovidos ainda mais alto, perder até a memória do nosso estado anterior, à medida que nos acostumamos à nossa glória atual. Daí as seguintes palavras: portanto, lembrai-vos. Isso é um fato muito real, queridos, porque já ouvi muita gente dizer, pessoas que outrora passaram por situações difíceis, por situações vexaminosas, passaram até por condições financeiras ruins, famílias pobres, e que quando eles conseguiram galgar degraus na vida e que lhes colocou numa posição bem melhor, eles simplesmente diziam o seguinte: não quero nem me lembrar do que se passou. Queriam esquecer completamente as coisas passadas, porque aquilo parece que lhes machucavam. Só que o apóstolo Paulo está aqui dizendo para nós: lembrai-vos. E para nós, como cristãos, a partir do momento em que nós tenhamos recebido vitórias, seja material, seja financeira, seja espiritual, seja familiar, em qualquer aspecto, falar sobre o passado, para nós, deve ser bastante gratificante. Por quê? Isso significa que se nesse momento nós somos vitoriosos, significa que Deus nos ajudou para que nós vencêssemos as batalhas passadas. Então, o fato é que nós devemos estar dando graças a Deus por aquilo que passou, que foi experiência para nós, experiência talvez não muito boa, não muito gratificante, mas nós hoje estamos vivendo uma nova vida. E com isso, o motivo que nós temos é de glorificar a Deus. Portanto, lembrai-vos. Num primeiro instante, parece que Paulo está trazendo à luz, quando ele fala a respeito que nós éramos gentios na carne, ele fala também sobre o fato de ele ser fariseu. E parece que num primeiro momento ele está trazendo isso à tona, querendo mostrar uma eventual superioridade em relação aos gentios. Mas, na verdade, não é isso. Paulo, afinal de contas, como afirma o pastor presbiteriano Hernando Dias Lopes, dois fatos importantes acerca dos gentios são destacados pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, os gentios eram objeto de desprezo pelos judeus. Em segundo lugar, os gentios eram espiritualmente falidos diante dos judeus. Eles não tinham Deus. No entanto, essa alusão de Paulo, quando ele fala que fui fariseu, criado ao lado de Gamaliel, aprendendo de Gamaliel, numa seita muito exigente. Paulo não está querendo fazer aqui um contraste, uma comparação, querendo diminuir os gentios. Ele simplesmente está querendo dizer que ele foi alcançado por essa salvação, embora ele sendo um homem muito voltado para a sua religiosidade. Ele também não tem aqui nenhuma atitude nacionalista. Bem ao contrário. O apóstolo quer aqui mostrar como a gratidão devida ao Senhor pela salvação alcança entre os gentios uma intensidade toda especial, porque os gentios haviam sido rebeldes contra o Senhor, mas o Senhor chegou a formar uma nação de forma sobrenatural para poder alcançá-los. Nação esta que veio através da chamada de um homem. Deus tem estabelecido com a humanidade vários pactos. Aquele que foi estabelecido com a nação de Israel na península do Sinai, distinguiu essa nação de todas as nações. Deus escolheu a Israel. Mas a promessa do Senhor com essa escolha tinha como finalidade assim: abençoarei todas as nações. Deus já tinha uma visão especial para aqueles que estavam separados do povo de Israel.
Grosseira idolatria e imoralidade caracterizavam as nações gentílicas, mais qualidades essas que constantemente ameaçavam o caráter ímpar de Israel. 1 Reis 14, 24 nos diz assim: havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Deus escolheu uma nação através de um homem. Esta nação ele abençoou, mas ocorre que aos poucos essa nação também foi se afastando dos propósitos de Deus. E eles passaram a se misturar com os povos das nações que eles tinham que conquistar. E o propósito de Deus, está isso, 1 Reis 14, 24. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. O que nós estamos vendo aqui é que mesmo o povo escolhido teve um determinado momento que ele falhou diante de Deus. A luta contra a poluição moral e as constantes denúncias dos profetas de Israel contra as nações fizeram com que o termo gentil assumisse um tom pejorativo. Um judeu estigmatizava o seu compatriota chamando de gentil ou de cobrador de impostos. Ou seja, até mesmo o judeu piedoso, ele não entrava na casa de um gentio com receio de ficar contaminado. Assim como os gentios destinatários da carta aos Efésios, igualmente nós também estávamos enquadrados nessa pavorosa restrição. Havia uma restrição muito grande, havia uma separação muito grande com relação a isso. E o que o Paulo está querendo dizer é o seguinte: nós vivemos essa mesma situação. Nós éramos gentios, mas hoje nós temos todos os motivos e devemos criar mais motivos ainda para podermos agradecer a Deus. Lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne, ou seja, praticavam as mesmas coisas que o povo de Israel, escolhido por Deus, quando ele passou a comungar com o gentio, ele passou a fazer. E quem são os gentios? Expulso que foi do jardim do Éden, o primeiro casal passou a lavrar a terra e a cumprir a ordem de multiplicação e enchimento da terra. Gênesis 1, 28 diz: portanto, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Foi essa a ordem de Deus. Entretanto, a natureza pecaminosa do homem levou à destruição de toda aquela geração através do dilúvio. Quando Noé saiu da arca, vejam bem, Gênesis, Deus olha para a terra, a expressão de Deus é o seguinte: criei o homem, mas vi que o homem se deteriorou completamente, ele vive hoje em desobediência, ele vive hoje em completo afastamento, e a expressão de Deus é o seguinte: arrependi-me de haver criado o homem. A palavra de Deus, dependendo da versão, fala taxativamente a respeito da violência que havia no seio daquela sociedade. Mas Deus, quando olha toda aquela sociedade então presente, ele olha para um homem chamado Noé. E dentre toda aquela sociedade que existia, Deus viu 8 pessoas que ele iria salvar. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. De toda uma sociedade criada por Deus, que não sabemos quantos eram, se milhares, se milhões, mas Deus se arrependeu de haver criado e começou uma nova geração. Começou um novo povo. Após o dilúvio, houve uma novidade na organização social, mas é interessante que nós vejamos também que a mesma ordem que havia sido dada por Deus a Adão e Eva, de crescer, multiplicar e encher a terra, a mesma coisa Deus disse para Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1 diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso passou a ocorrer, só que esse crescimento, Deus trouxe uma organização social. Deus estabeleceu o governo humano, determinando que o homem tomasse medidas para que o mal fosse reprimido. Deus não queria que voltasse a acontecer tudo aquilo que tinha acontecido no período pré-diluviano. Entretanto, a natureza pecaminosa do homem, uma vez mais, se revelou nesta comunidade única pós-diluviana.
Quando se estava na quarta geração, depois de Noé, Nimrod, bisneto de Noé, assumiu o comando desta comunidade e os levou a se rebelar contra o Senhor. E o que foi realizado por Nimrod foi tão grave que ele é considerado o pai da idolatria, ele é considerado o pai de Baal, de Azira, certo? Então, ídolos cujos nomes e cuja influência passou de gerações a gerações, chegando até o momento em que Israel já estava na terra prometida. O episódio da Torre de Babel nada mais é que rebelião contra o Senhor. Por conta da decisão de construir uma torre em Babel, era recusa à ordem divina de se espalhar pela terra e de enchê-la. Porque o Senhor disse que Noé deveria encher, frutificar a terra, multiplicar e encher a terra. Então, aquela geração que estava surgindo ali, ela tinha que ser fiel à ordenança do Senhor. O Senhor havia terminado, havia destruído uma geração anterior e a terra precisava novamente ser povoada. Bem, é o que deixa bem claro o historiador Flávio José ao comentar esta passagem bíblica sobre a rebelião, sobre a construção da Torre de Babel. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos com maior abundância e evitar as desinteligências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Mas esses homens rudes e indóceis não obedeceram e foram castigados pelo seu pecado com os males que lhes sucederam. Nimrod, neto de Cão, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus desta maneira. E Nimrod, ele teve uma influência negativa muito grande no meio do povo de Israel, porque ele os conduziu à idolatria. Idolatria essa que chegou até aos termos do povo quando eles adentraram na terra prometida. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, ele os persuadiu de que deviam unicamente ao seu valor e não a Deus toda a sua fortuna. Ou seja, o que você tem e o que você conseguiu, você não tem que agradecer a Deus. Você tem pelo esforço que você fez, pelo vigor físico que você tem, por aquilo que você conseguiu com seus recursos financeiros. E como ele persuadiu de que deviam unicamente ao seu valor, não a Deus toda a sua fortuna, e com ele aspirava ao governo e queriam levá-los a escolhê-lo para seu chefe e deixar a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra Deus. A que ponto esse homem chegou? Ofereceu-se para proteger o povo de Deus, se ele ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, mas que ainda ele vingaria a morte dos seus antepassados. Veja só, ele se propôs a dizer para aquele povo que vingaria de Deus a morte dos antepassados daquele povo. O povo insensato deixou-se dominar por essa astuta persuasão de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus e começou a trabalhar nessa obra com ardor incrível. Toda a comunidade, portanto, posicionou-se contra o Senhor. E o resultado disto foi a confusão de línguas. O resultado disto foi o espalhamento deste povo pelas terras, dando origem às diversas nações mencionadas em Gênesis capítulo 10. Podemos verificar isso, que de Sem, Cão e Jafé foi criada esta nação, o espalhamento do povo por todas aquela terra conhecida, gerando outras nações ao longo da história, que são chamados de gentios, porque pertencem a gentes ou nações. Então, gentios, porque eles pertencem a gentes ou nações, surgiu ali. A rebeldia foi tanta e generalizada que o Senhor teve de criar um povo para que dele viesse o Salvador ante a rebelião dos gentios. Foi por isso que chamou Abrão e prometeu que dele, de seu descendente, viria a bênção sobre todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículos 3 e 7 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esta escolha com relação a este homem já demonstrava a preocupação de Deus com os gentios e a escolha de Deus na eleição desses gentios.
Os gentios eram o contramodelo para o povo de Israel, haja vista as práticas horrendas existentes entre eles. Eis a razão porque o gentio é tomado no texto sagrado como uma figura de impenitente, daquele que não obedece ao Senhor. Por isso é dito que os gentios serão desarraigados da terra. Não herdarão a vida eterna, mas terão como destino o lago de fogo e enxofre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também usou os gentios como figura daqueles que não servem a Deus, ao dizer que são os gentios que têm como foco somente na vida secular, visando somente a satisfação das suas necessidades. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deixa a cada dia o seu mal. No entanto, apesar de ser o gentio ser tomado como figura de rebelde contra Deus, desde o princípio, desde o surgimento dele, vê-se que Deus estava interessado em salvá-lo. Não os destruiu, mas apenas confundiu suas línguas. Já no chamado de Abraão, disse que um dos objetivos desse chamado era fazer benditas todas as famílias da terra. Chamados em circuncisão. Em circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Foi prescrito como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Deus estabeleceu a circuncisão quando fez seu concerto com Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 10. Era um sinal estabelecido por Deus a Abraão e seus descendentes, o povo judeu. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Era um sinal que a pessoa era descendente de Abraão e também fazia parte do concerto. Quem não era circuncidado era, portanto, incircunciso e, portanto, era excluído do concerto que o Senhor havia feito. O pacto da circuncisão, todavia, foi negligenciado durante a jornada do povo no deserto. Durante 40 anos que o povo esteve no deserto, todos aqueles que foram circuncidados no Egito morreram. Por que não foram feitas novas circuncisões ainda no deserto? Talvez por um problema de saúde. Mas o que nós vemos é que, tão logo eles chegam à terra prometida, estão prestes a entrar na terra prometida, há a ordem do Senhor de que sejam circuncidados todos aqueles que nasceram no deserto. Desse modo, tornou-se imperioso circuncidar os homens nascidos no deserto. E nós vemos aqui, Josué capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim: Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Por quê? Todo aquele povo que havia desobedecido ao Senhor no pacto que havia sido feito, perecera, e era necessário que este pacto fosse novamente reativado. Por isso que o Senhor determina: circuncide todos aqueles que nasceram no deserto. Porque nós sabemos que daquela geração que saiu, somente Josué e Calebe foi que entraram na terra prometida. O significado religioso da circuncisão apontava para a separação do pecado e exclusividade para Deus. Era um indicativo tangível de que os israelitas aceitaram o concerto com Deus e de ter o próprio Deus como Senhor deles. O dicionário bíblico, Wycliffe, apresenta a seguinte abordagem: a circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar a sua vida. Como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta com força peculiar na vida sexual, Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida. Por isso que isso era feito no homem e era feito no seu órgão genital, porque
O órgão representava a reprodução da vida. Só que com o passar do tempo, os judeus passaram a valorizar demasiadamente a circuncisão em detrimento do seu valor espiritual. O valor espiritual da circuncisão era um pacto estabelecido com Deus de que haveria obediência e de que haveria fidelidade. Isto ficava marcado na carne. Só que os judeus, com o correr do tempo, passaram a valorizar muito mais o aspecto de marcação da carne do que efetivamente o aspecto religioso daquele concerto. Então eles dividiram o mundo em duas partes. Os judeus, que eram circuncisos, e os gentios, ou os não-judeus, que eram incircuncisos. E tratavam com escárnio as pessoas que não eram circuncidadas. Com escárnio chamavam os não-judeus de incircuncisos. Era tão sério que os judeus se recusavam até mesmo a comer com as pessoas que não eram circuncidadas. Segundo William MacDonald, os termos incircunciso e circuncisão eram um termo de desprezo étnico, semelhante àqueles usados hoje em dia para se referir a nacionalidades que as pessoas menosprezam. Ou nós não falamos nem de nacionalidades, vamos dizer até de determinados bairros, de determinadas comunidades em que as pessoas vivem e que as pessoas se referem a elas de maneira pejorativa. Separação do pecado, exclusividade para Deus, sim, porém desprezar as pessoas e excluí-las por causa de sua religião ou de um ritual que caracteriza esse povo não é um procedimento coerente com o do povo que se diz povo de Deus. E Deus não aceita este tipo de comportamento, pois Ele quer que todos os povos se reconciliem com Ele e aceitem a verdade que é Cristo. A circuncisão do coração. Para os judeus, os gentios eram cães incircuncisos. O mais triste é que os judeus se fiavam na marca física, em vez de depositarem sua fé na realidade espiritual que esse sinal representava. Paulo critica essa ostentação, dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na carne, por mãos humanas, sendo meramente física. Já no Pentateuco, ou seja, na própria lei de Moisés, o Senhor revelara a Israel que a circuncisão mais importante, a circuncisão que se buscava não era a retirada do prepúcio, ou seja, da pele que reveste o órgão genital masculino, mas, antes de tudo, um pacto, uma aliança que se estabelecesse entre Deus e o homem, no qual o homem abriria a mão do seu poder de vontade, ou seja, a sua força, o seu poder, a sua capacidade, o seu ego, para passar a fazer a vontade de Deus. Para assumir um compromisso de servir e de agradar a Deus, dali para diante, de ser um membro do povo do Senhor, da nação santa, do sacerdócio real, da geração eleita pelo Senhor. Um significado religioso. Não basta única e exclusivamente a marca na carne. É necessário a circuncisão no coração. Não é por outro motivo que Moisés exortou o povo a que circuncidasse o prepúcio do seu coração e não endurecesse a sua cerviz. Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 16. Bem, a circuncisão da nova aliança. Aí vamos fazer aqui uma observação, queridos. Aquele que vive hoje uma vida com Jesus precisa se circuncidar? A circuncisão que o Senhor quer de nós é a circuncisão do coração. Nós não temos que nos submeter a certos ritos que não determinam, pois eles não determinam que uma pessoa seja um verdadeiro cristão. Nós vemos hoje alguns segmentos já antigos e outros que surgem, querendo ser judaizantes, agindo como judaizantes. Ora, o tabernáculo foi criado há séculos atrás, porque o povo no meio do deserto tinha que louvar ao Senhor. E aquele local era o local onde Deus vinha para poder falar com o Senhor e estabeleceu diversas regras para o funcionamento daquele local, estabelecendo os sacerdotes, sumo sacerdote e todas as formas que
ali deveriam ser realizadas. Ora, mas Cristo, isso prefigurava a vinda de Cristo. E lá em Hebreus nós encontramos que o sacrifício único e perfeito, o sangue derramado uma única vez pelo Senhor, aboliu todas aquelas práticas. Então, aquilo é passado. Hoje, querer seguir determinadas normas que foram criadas única e exclusivamente para o povo de Israel, isso não é para nós. Porque a nossa vida está em Cristo, com Cristo e para Cristo. Muitos crentes hoje podem argumentar que são especiais porque possuem a Bíblia, frequentam a igreja, foram batizados e participam da ceia do Senhor. Mas submeter-se a certos ritos não determina que essas pessoas sejam um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que deseja expressar amor e devotamento ao Senhor, bem como observar o que está estabelecido pelo Senhor, a fim de que lhe demos a devida glória. Ou seja, os judeus achavam que pelo fato deles estarem circuncidados, de que terem uma marca de carne, que eles já estavam automaticamente salvos. Mas a cobrança aqui é: vocês precisam circuncidar o coração de vocês, porque isso é que é mais importante e é que é mais fundamental do que qualquer marca que seja estabelecida no vosso corpo. No início da igreja houve muito debate a respeito de se os cristãos deveriam ser circuncidados. Ainda, agindo dessa maneira, os judaizantes estavam anulando o valor do sacrifício de Cristo para que o homem entrasse em comunhão com Deus, porquanto ensinavam que somente através da circuncisão alguém poderia fazer parte do povo de Deus. Ou seja, para eles o sacrifício de Cristo inexistia. Porque se havia a conversão daquelas pessoas para uma nova crença, para uma nova mensagem, mas aqueles judeus convertidos queriam que essas pessoas tivessem na sua carne também a mesma marca que eles tinham. Ou seja, se você não tiver a marca da circuncisão, você não poderá ter salvação. Na igreja de Colossos havia um grupo de crentes convertidos ao judaísmo que insistiam que os novos crentes teriam que circuncidar-se. Os judaizantes defendiam que os crentes gentios, assim que aceitassem a Cristo, deveriam se circuncidar, para desta forma passar a ser parte da descendência de Abraão, pois na dispensação da lei era assim que deveria proceder quem aceitasse o Deus de Israel, tanto que não poderia participar da Páscoa o estrangeiro que não tivesse antes se circuncidado. Paulo teve que intervir nesse caso, aproveitando a ocasião de também desmentir os judaizantes. Afirmou que o crente que está em Jesus, que se submete a Jesus, além de ser perfeito em Cristo, também já foi circuncidado, porque a circuncisão está sendo feita no seu coração. Colossenses 2,11 nos diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O Concílio de Jerusalém, realizado tempos depois da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, reuniu os apóstolos, os anciãos e também a igreja para deliberarem acerca da controvérsia dos judaizantes. Após um período de contenda, o apóstolo Pedro lembrou a todos como Deus concedeu o Espírito Santo também aos gentios e avaliou que a posição judaizante era um traje contra o próprio Deus. Atos capítulo 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E a decisão foi que eles não precisavam ser circuncidados. A deliberação dos apóstolos desconsiderou totalmente a necessidade do cristão circuncidar-se e ainda ratificou que Deus não faz diferença alguma entre circunciso e incircunciso. Está em Atos capítulo 15, versículo 9. O povo de Deus da nova aliança deve ser circuncidado? Não. O cristão não deve ser circuncidado. Jesus nunca ordenou a circuncisão. Mesmo no Velho Testamento, a circuncisão era apenas um sinal exterior que nunca salvou ninguém. A circuncisão não tinha significado algum se a pessoa não obedecesse a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa? Se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. A Bíblia explica
que o mais importante é a circuncisão do coração. Deus se preocupa com o interior, não com cerimônias exteriores. Os gentios eram estranhos ao concerto da promessa. Por quê? Eles tinham uma vida sem Cristo. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, os judeus não aguardavam nem sabiam nada sobre ele. Os efésios adoravam o ídolo Diana em vez de adorar a Cristo. Eles viviam imersos numa imensa escuridão espiritual. Assim eram todos os gentios, e assim são todos os que ainda não receberam o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles eram estranhos ao concerto da promessa. Eles eram separados da comunidade de Israel. A constatação era de que Deus não se revelara para os gentios. Os gentios estavam fora do currículo daqueles que adoravam ao Deus verdadeiro. Sendo assim, essa escolha judaica, essa escolha dos judeus, essa posição dos judeus e essa defesa tão radical que eles tinham, da marca que eles tinham, fazia com que automaticamente os gentios estivessem integralmente separados dele. Mas essa postura judaica culminou em profunda inimizade, agravada pela parede de separação construída para impedir o acesso dos gentios ao Templo de Jerusalém. Essa barreira, no entanto, não era apenas física ou material, era também espiritual e cultural. Ratifica-se, portanto, que a exposição do apóstolo Paulo tem por objetivo evidenciar e trazer à memória dos gentios a terrível condição de outrora. Lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne. A Bíblia deixa muito claro que a vontade de Deus sempre foi que estrangeiros participassem das bênçãos da salvação. E nós vemos isso, nós temos uma infinidade de versículos bíblicos que nos mostram isso. Nós vamos ler somente 2, que diz assim, Gênesis capítulo 22, versículo 18, e Êxodo capítulo 12, versículo 49, diz assim, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Êxodo 12, 49, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Aqui nós vemos que havia uma determinação de Deus, havia uma preocupação de Deus com relação à salvação dos gentios. Porque quando ele chamou Abraão e falou sobre as nações, nós vimos lá atrás que as nações foram os povos que foram criados através do espalhar decorrente da mistura de línguas, esses povos, essas nações, essa gente, esses gentios. É verdade que algumas vezes havia resistência por parte de alguns à chegada de prosélitos. Alguns judeus, de fato, não apreciavam muito o trabalho missionário. O profeta Jonas parece ter sido um desses, ou pelo menos se comportou como um desses, mas Deus o repreendeu por isso. Por outro lado, o Antigo Testamento registra histórias de prosélitos que foram muito fiéis a Deus. 2 dos exemplos mais conhecidos são as histórias de Raabe e de Ruth. Essas 2 mulheres foram recebidas na comunidade judaica e, pela vontade soberana de Deus, tiveram participação importante na história da redenção. Tanto Raabe quanto Ruth são citadas na genealogia de Jesus. Com isso, Jesus estava se posicionando contra os prosélitos, não estava se posicionando contra os prosélitos. Ele simplesmente estava dizendo que os religiosos judeus, que tinham distorcido a verdadeira religião com conceitos humanos, faziam mais mal do que bem aos prosélitos. E isso nós vamos ver em Mateus, capítulo 23, versículo 15, quando diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus não está se posicionando com os prosélitos, como nós já vimos, mas ele simplesmente está dizendo para aquelas pessoas, escribas e fariseus, que eles fazem um esforço tremendo, muito grande, para conseguir trazer alguém para o lado deles, mas o comportamento deles, na verdade, não faz com que eles permaneçam naquilo que eles gostariam que eles estivessem. E ele termina dizendo assim, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós.
Alienados aos pactos das promessas, era dessa maneira também que os gentios estavam, alienados aos pactos das promessas. Por não pertencerem à comunidade de Israel, os gentios estavam inteiramente alienados a qualquer plano de redenção mediado pela promessa messiânica feita aos judeus. Eles desconheciam totalmente os vários pactos que são sinônimos da aliança feita no Antigo Testamento pelo Senhor. Pactos que foram estabelecidos com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Atos, capítulo 13, versículo 32, diz assim: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, ou seja, a Abraão, a Isaque e a Jacó, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, os gentios não tinham conhecimento de que havia sido feito pactos com os pais da nação, com os patriarcas das nações, certo? E por causa disso, eles estavam alienados dessa promessa. Mas voltamos a dizer, a preocupação de Deus, já desde o início, de Deus querendo fazer com que eles e com que a eles também chegasse a salvação. Hoje, após a revelação contida na nova aliança, sabemos que os gentios também estavam inclusos na promessa, no plano divino. Isso, porém, só seria possível por meio de Jesus Cristo. De modo que antes de Cristo e da revelação do mistério oculto, os gentios estavam excluídos da aliança. Mas, a partir do momento em que Cristo veio ao mundo e que a mensagem foi difundida, eles passaram a serem beneficiados também por isso. Sem o Deus vivo, o mundo era tudo o que os gentios tinham. Eles não tinham conhecimento do Senhor, eles estavam alienados da promessa, eles não tinham conhecimento do pacto, eles estavam fora do mundo. Então, sem o Deus vivo, o mundo era tudo que os gentios tinham. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirma corretamente que quem não tem Deus não tem esperança. A palavra esperança significa confiança, e o seu principal uso nas Escrituras é de confiança nas promessas divinas. Antes de Cristo, não havia esperança de que os gentios encontrassem um único e verdadeiro Deus, ou conseguissem qualquer coisa além da vida física neste mundo. Eles eram destituídos de esperança, de salvação e também da vida eterna. E com relação à esperança, vamos nos lembrar aqui das palavras de Davi, no Salmo 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espera na sua palavra. Jeremias 17, 7 nos diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança ou esperança é o Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 4, nós vemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Aqui Pedro quer dizer que além de termos esperança de dias melhores, além de termos esperança de que Deus vai responder nossas orações, além de termos esperança de que Deus vai abrir portas em vários setores da vida, em várias questões da vida, nós temos esperança de que um dia todo sofrimento, toda dor, todo mal vai ser debelado para sempre. Os gentios estavam sem Deus no mundo. Está aqui no versículo 12. Sem Deus no mundo. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam em divindade. O Deus aqui é um Deus com D maiúsculo. Mas eles serviam a Deus com D minúsculo, pois eles eram politeístas e idólatras. Acreditavam e adoravam muitos deuses, mas estavam sem o conhecimento do Deus, um D maiúsculo, que se havia revelado a Israel. No seu paganismo, viviam em total desconhecimento do Deus único e do Deus verdadeiro.
Isso implica concluir que os gentios estavam sendo conduzidos por falsos deuses, deuses que os mantinham em escravidão e densas trevas espirituais. João, capítulo 17, versículo 3, nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os gentios estavam sem Deus no mundo, mas o Senhor Jesus veio a este mundo para dar a todos os gentios, pessoas que, grupo que nós também já participamos, mas veio nos dar uma nova vida, uma nova esperança e ricas bênçãos de Deus. Olhar para o futuro sem esperança já é algo terrível, mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente trágico. O mundo gentílico era assim, estava sem Cristo, era um povo sem vínculo com a comunidade de Israel, um povo não contemplado com as alianças da promessa, não tendo esperança e, sobretudo, não tendo a presença de Deus no mundo em que vivia. Nós estávamos nessa mesma condição. Mantínhamos inimizade com Deus e não fazíamos parte dessa nova sociedade, a Igreja de Cristo. Nós estávamos, mas agora não estamos mais. Queremos, na conclusão desta lição, dizer o seguinte: judeus e gentios podiam ser igualmente culpados por apresentarem um orgulho espiritual. Os judeus, por pensarem que sua fé e suas tradições os colocavam acima de todos. E os gentios, por confiarem demasiadamente em suas realizações, poder ou posição. O orgulho espiritual não nos deixa enxergar nossas faltas enquanto exacerba a falta dos outros. Precisamos tomar cuidado para que o nosso dedo não esteja em riste, apontando as falhas dos outros. E como nós ouvimos na mensagem de domingo passado, quando disse o seguinte: por que tu olhas o argueiro que está no olho do teu irmão e não olhas para a trave que está no teu olho? Tenhamos cuidado para não nos orgulharmos da nossa salvação. Ao invés disso, agradeçamos humildemente a Deus pelo que Ele fez por nós e procuremos encorajar aqueles que estejam lutando pela fé. E o que Deus fez por nós? Eu queria ler, na conclusão desta lição, um artigo que diz assim: clemência limitada. Relata a história que um dos antigos reis da Saxônia seguiu à frente dos seus exércitos aguerridos com o propósito de debelar um levante que ocorrera em uma das províncias do reino. Quando se sufocou a insurreição e as tropas rebeldes foram encurraladas e derrotadas, o rei mandou colocar uma tocha reluzente sobre a arcada central do castelo, onde instalara o quartel-general, proclamando ao mesmo tempo, através de um arauto postado em um torreão, a concessão de uma ampla anistia aos adversários, desde que se rendessem incondicionalmente e jurassem irrestrita lealdade ao soberano, enquanto a tocha estivesse ardendo. Desse modo, o rei lhes prometeu clemência e misericórdia. Contudo, esse rancoroso perdão foi limitado e um período pré-estabelecido, isto é, a oferta foi condicional, vinculada com a validade e a distrita duração do brilho da tocha, da chama do archote. É óbvio que cada promessa de vida e de tempo está sujeita a ressalvas. Na realidade, tal assertiva se verifica tanto na oferta de fortuna e de prosperidade, como na do conhecimento, da saúde, do bem-estar ou do afeto. Assim, há um período de tempo limitado no decurso do qual o homem deve decidir judiciosamente acerca do uso da oferta e da sua aceitação e oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Declara o conhecido e comovente hino do inspirado poeta evangélico J. Diner. Amanhã pode ser muito tarde. Por outro lado, a maior de todas as ofertas jamais feita ao homem por Deus, sem condições, sem discriminações, mas como ela está, foi a vida eterna através de Jesus Cristo, seu Filho. Não foi uma clemência limitada, foi
sem condições, sem discriminações. Foi a vida eterna através de Jesus Cristo, seu Filho. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. O perdão de Deus, ele tem um tempo ilimitado. Quem deve decidir o seu tempo é o homem que o tem à sua disposição, porque amanhã poderá ser muito tarde. O tempo é hoje, é agora, é presentemente. A salvação que Deus quer dar à humanidade é hoje, é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Bendito Deus, maravilhoso Pai. Nós te agradecemos, ó Pai querido, porque Tu nos tem dado a oportunidade, Senhor, pela ação, Senhor bendito Deus, feita pelo Teu Filho na cruz do Calvário e pelo cumprimento da Tua promessa, Senhor bendito Deus, já no Jardim do Éden, de que, Senhor bendito Deus, Tu derramarias amor sobre a humanidade, para que, Senhor, cada um de nós tivéssemos a oportunidade de salvação. A Tua palavra registra que o Senhor, Deus, não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salvem. Mas mesmo, Senhor, diante da Tua longanimidade, Senhor bendito Deus, mesmo da Tua bondade, Senhor, vai haver um momento, Senhor, em que este tempo, Senhor, terminará. Pois um dia a trombeta soará. E quando ela soar, a Tua igreja será arrebatada, o Teu povo será arrebatado. E, Senhor, aqueles que ficarem, Senhor, não terão a mesma primazia que nós temos hoje, de usufruir da presença do Teu Santo Espírito, Senhor, dele tratar conosco, Senhor, e dele estar agindo no sentido de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queremos Te agradecer, Senhor bendito Deus, porque nós hoje temos recebido do Senhor a bênção da salvação. Nós temos recebido do Senhor a promessa, Senhor bendito Deus, aleluia, de estarmos vivendo uma vida eterna com o Senhor. E somos gratos por isso. Mas nos ajuda, para que possamos a cada dia lutar, Senhor, para a manutenção dessa promessa, porque a perda, Senhor, depende, ou a manutenção dela, depende única e exclusivamente de nós. Queremos, Senhor bendito Deus, também nesta oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, de todas as mães, Senhor, meu Deus, inicialmente da Assembleia de Deus, Manaim, mas não somente da nossa igreja, mas do Teu povo em toda a face da terra e das mães em toda a face da terra, Senhor. Aquela que é mãe consanguínea, aquela que é mãe por adoção, Senhor, numa demonstração de amor tremendo, Senhor. Queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua alegria para aquela mãe, Senhor bendito Deus, aleluia, que está chorando, Senhor bendito Deus, pela perda do seu filho. Que está chorando, Senhor bendito Deus, aleluia, porque o seu filho está preso, Senhor. Ó Deus, em decorrência, Senhor, daquilo, Senhor, que praticou. Queremos Te pedir, Senhor, alegria, Senhor bendito Deus, querido Deus, para cada mãe, Senhor bendito Deus, aleluia, na face da terra, porque Tu sabes, Senhor, o amor que cada uma tem no seu coração. Somente o Senhor poderá dar a cada uma, Senhor, a alegria necessária, a força necessária, meu Deus, aleluia, para que cada uma, indistintamente, receba do Senhor a vitória, Senhor, que cada uma delas merece. Obrigado por mais esta oportunidade que Tu nos deste, de podermos estar ministrando esta aula, de podermos estar estudando a Tua palavra. Te agradecemos no nome do Teu Filho, Jesus. Amém.